Olá pessoal, seja muito bem-vindo, me chamo Anderson Reis, esse daqui é o programa Alma Eucarística e eu vou falar sobre o muçulmano e Jesus no Santíssimo Sacramento. Escreva aqui embaixo o que você achou dessa história, porque isso daqui vai mexer muito com a sua vida. Um dia, uma amiga minha, ela estava conversando com um muçulmano e esse muçulmano chegou para ela e falou assim: vocês não acreditam nesse negócio de Jesus na Eucaristia, não? E começou a objetar ela. E ela falou assim: como não? Ele falou: se vocês acreditassem verdadeiramente em Jesus na Eucaristia, vocês entrariam dentro da igreja, vocês beijariam o chão da igreja e vocês teriam um comportamento de quem crê. Ela não estava entendendo e ele disse assim para essa minha amiga: falou, olha lá nas nossas mesquitas. O que acontece lá dentro? Lá dentro se reina um silêncio por causa da presença de Alá. Olha isso daí que ele vai dizer para ela. Nas igrejas de vocês, o pessoal fica no celular, conversando e com uma distração enorme. Ele estava falando sobre o que se necessita ter, que é a questão do recolhimento, e que não se tem muitas vezes na igreja, e que aquilo que Jesus diz deveria ser cumprido e não é. A minha casa será casa de oração. Como que eu entro em presença de Deus? Eu me recolho, eu fico em silêncio e eu falo com Deus. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em segredo. E o teu pai que está no lugar oculto vai te recompensar. Ele estava falando que dentro da igreja, ele muitas vezes vê o mau comportamento dos católicos, né? Isso daí é uma verdade, isso daí é uma coisa que você constata. Ontem mesmo eu fui na Santa Missa, depois que terminou a Santa Missa, mas parecia um burburinho. A gente que tem vontade de fazer ação de graças não consegue rezar direito. Por quê? Porque é de tal maneira terrível o comportamento dos católicos que ele acaba atrapalhando a vida de quem quer amar. E aí o muçulmano vai e exorta. A questão da vestimenta das mulheres. Ele falou, olha como se vestem as nossas mulheres. Ela tem o corpo coberto, elas têm decoro, pudor. E nas igrejas? Quantas moças desnudadas, com as pernas para fora, com os braços para fora, com um decote, né, terrível. Teve um dia que uma pessoa disse uma coisa numa pregação, eu achei pesado, mas que coisa horrível, né? Em vez do sacerdote dizer corpo de Cristo, vai falar Cristo, que corpo? Puxa, o padre está entregando Jesus, é obrigado a ver a mulher com o busto para fora, né, com o colo para fora. Mas é uma indecência tão grande que se tem hoje em tantas igrejas, que a ponto de um muçulmano chegar e trazer uma exortação, dizendo, olha como que as mulheres católicas se vestem, né? Poxa, eu acho que os padres deveriam ter mais firmeza em ensinar sobre isso. Eu fui lá no Vaticano e tem uma placa com os dizeres do que tipo de roupa que pode entrar e do tipo de roupa que não pode entrar. Tem mulheres que vão muito mais bem vestidas numa repartição pública, numa audiência, do que numa igreja. Só que numa audiência ela está diante de um juiz da terra, que vai trazer uma sentença, e diante do juiz do céu e da terra, que pode condenar a alma de uma pessoa ao inferno. Não se tem mais temor, não se tem decoro, não se tem mais respeito. As pessoas vão na igreja de qualquer jeito mesmo. E aí um muçulmano chega e diz, vocês não acreditam em Jesus. É porque muitas vezes deixamos de cumprir aquilo que se dizia o padre Antônio Vieira acerca da pregação. Por que João Batista convertia tantas pessoas? Porque ele não pregava para os ouvidos, ele pregava para os olhos. Ele falava sobre arrependimento, era um arrependido, falava sobre penitência e ele era um homem mortificado, falava sobre oração, ele era um homem orante, ele poderia pregar contra o pecado, era um homem santificado. Ou seja, o discurso de São João Batista estava muito mais ligado ao que as pessoas viam nele. E é o que vai dizer Santo Agostinho. Não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Os católicos poderiam ser bons pregadores com a vida. Talvez uma pessoa chegue e fale assim, Anderson, eu não tenho o dom de ficar comunicando, eu não estudei muita doutrina, a vida dos santos e tal. Mas a pessoa, ela pode viver bem. E a Madre Teresa de Calcutá dizia, não se esqueça que você pode ser a única Bíblia que o seu vizinho está lendo, né? Então, poxa, para o muçulmano dar uma exortação dessa, e de falar, vocês não creem em Jesus, por ver a atitude comportamental das pessoas dentro da igreja. Ou seja, a Bíblia vai dizer que o homem é conhecido pela maneira com que veste, com que anda e com que fala. Qual que não deveria ser o comportamento? Agora, o Padre Pio vai dizer que os católicos deveriam participar da missa da maneira com que Nossa Senhora e São João Evangelista participou da morte de Cristo no Calvário.
Olha o filme da Paixão de Cristo, olha o recolhimento deles, olha a maneira com que eles olhavam para a cruz de Cristo, o amor, a contrição, era tudo uma coisa muito séria. Ou seja, gente, neste programa aqui, a minha intenção é levá-los a ter mais amor a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E seria importante, neste programa de hoje, você refletir sobre a sua vida e como você tem se comportado. E aí, o seu exame de consciência nessa pregação, eu sou um exemplo de alma eucarística? Se um muçulmano me visse na igreja, ele poderia falar a mesma coisa ou ele olharia e falaria, não, aquela pessoa se comporta de maneira digna. Bom, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e sempre na descrição nós temos aqui livros relacionados à Eucaristia. Adquirindo esse livro, você ajuda muito a manter este apostolado. Até a próxima semana com mais um programa Alma Eucarística.